primeiro lugar, pela oportunidade da reencarnação, ao Mestre amado Jesus, por ele ser o nosso guia e o nosso modelo. Agradecer também a equipe espiritual desta casa, Mabel representando, por estar nos recebendo com tanto carinho, tanto amor e tanto respeito. Agradecer também a todos vocês, porque cada pessoa que aqui está trazendo também a equipe espiritual da casa de agradecer, né, gente? Sempre agradecer. E eu quero dizer a vocês que meu nome é Edna Barreto, eu faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano e da G2. Eu sei que esta casa aqui é da G12 e a gente está agradecendo a todos vocês. Mas, sem mais delongas, sim, quero dizer a vocês que Aninha, que deveria estar aqui nesse momento, que é Ana Mendonça, que é a coordenadora da G12, não estar aqui porque está organizando o nosso almoço. Então, deixa ela lá organizando o almoço da gente, que eu tenho certeza que todo mundo quer almoçar na hora certa. Né? Então, vamos pedir para a Mabel, que é a presidente desta casa linda, que já disse para ela, essa casa é muito linda, todo mundo aqui é muito lindo, nós estamos muito felizes por estar aqui. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos na nossa casa de trabalho e oração. E uma coisa maravilhosa que eu gostei que Edna falou, uma casa linda e maravilhosa. E aí a gente lembra Jesus quando nos disse, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E é isso que nós estamos enxergando aqui hoje, nessa manhã maravilhosa, porque a nossa casa realmente hoje está brilhando. E essa luz somos todos nós aqui reunidos. Eu agradeço do fundo do coração pela presença de cada um, que sejam todos muito bem-vindos, se sintam abraçados, bem abraçados, em nome de Jesus, né? Com muita paz e com muita luz, com essa luz que Jesus disse que todos nós temos. É isso, vamos fazer a nossa luz brilhar. O que dizer mais? Sejam bem-vindos. Que Jesus continue conosco nessa manhã maravilhosa, que possamos aprender e aprender muito para colocar na prática, na vivência, não é? Muita paz e muita luz para todos nós e vamos ter um dia maravilhoso de aprendizado. Muito bem, Mabel, muito obrigada, filha. Eu gostaria agora de convidar o nosso querido Carlos Cardoso, presidente da nossa querida CE, aquele rapaz que esqueceu de crescer. Eu vou até sair junto dele porque eu vou me perder, né? Uma formiguinha. Bom dia, minha gente. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita alegria que a gente realiza mais um Enarge, né? Acho que é o Enarge de número 18. É isso aí, Lopes? 22, aí eu quero diminuir 4, né? E esse evento ele tem uma importância muito grande. Acho que todos vocês devem saber que quando o movimento espírita foi fatiado em áreas, isso nos idos de 90, no começo da década de 1990, por um grupo de jovens que estavam chegando no movimento, que já faziam parte do movimento, e isso deu um impulso muito grande ao movimento espírita pernambucano, em termos de união, em termos de atividades. E as atividades se multiplicaram tanto, né, que nesse momento a gente está com a campanha do quilo realizada pelo grupo da campanha do quilo, uma campanha do quilo gigante acontecendo, fechando a semana da campanha do quilo aqui no estado. A gente está aqui pertinho também acho que com o seminário do Fred, né, acontecendo, mas isso não faz com que esse evento diminua. Pelo contrário, ele está brilhante, né? Vocês são muito importantes para fazerem com que esse evento cresça e continue crescendo. A união do movimento espírita é primordial, é essencial para que a gente continue fazendo um trabalho que nos compete enquanto espíritas. E eu digo para vocês que a gente tem trabalhado de forma muito, mas muito próxima com a Federação Espírita do Estado de Pernambuco, com o nosso querido irmão Washington Pereira, que manda um abraço a todos vocês, e que tenhamos hoje um dia de muita paz, de muita bênção, de muitas alegrias e de muitos aprendizados, né? De troca de experiências, que as oficinas sejam plenas de sucesso.
e que a gente possa mais tarde estarmos juntos, almoçando, né, como já foi dito aqui, faz parte aqui das nossas vidas, e que a gente tenha um feliz dia e uma feliz semana e um ano e vai por aí, tá bom? Que Jesus nos abençoe, que a paz seja por todos nós, hoje e sempre. Faça prece. Convido, por favor. Vamos orar, minha gente. Jesus, divino e amado Mestre, Senhor, vimos vos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos sob o vosso amor. Em nome de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Buscando, acima de tudo, inspiração, coragem para caminhar, para exercer o nosso papel diante da obra, e que os bons espíritos nos assistam, especialmente aquele que teve por responsabilidade de nos guiar, a cada um de nós, nosso guia espiritual. De forma especial, queremos agradecer ao professor Djalma Montenegro de Farias, mentor espiritual da nossa CE, e os amigos espirituais que assistem a esta casa. Que a tua luz brilhe em nossas vidas, se espalhe pelo mundo, como sempre. Se faça especialmente nas regiões marcadas pela dor, pelo sofrimento, pelas guerras. Que a vossa luz brilhe de forma contínua, porque, como dissestes, caminharemos para um mundo de regeneração. E é esse mundo que todos nós aspiramos. Em teu santo nome, rogando um dia muito especial. Voltamos à palavra do nosso irmão, que está abrindo o nosso evento. Em teu santo nome, Senhor. Vamos agradecer ao Pai mais uma vez e darmos por iniciado este belíssimo e magnífico trabalho. Muita paz a todos. Jonathan, onde é que está Jonathan? Olha, esse menino lendo aqui. Mas deu certinho. Deu certinho, tá? Isso. Pequenininhos os dois. Então, Jonathan vai brilhantar a nossa manhã com sua voz, com seu talento, com seu carisma. Contigo, meu amigo. Que a doce paz do meigo Rabi da Galileia, Jesus, possa continuar a nos envolver. É muito bom, como o Carlos disse, a gente estar aqui envolvido nessa energia maravilhosa que essa casa nos abraça. O Grupo Espírita Mensageiro de Jesus é uma casa que sempre acolhe aqueles que batem a sua porta desta forma. E é bom ver muitos corações amigos aqui. Muito bom. Mas essa casa tem um mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, lá atrás, em uma das suas encarnações mais antigas, que a gente tem conhecimento, falam que ele foi Zaqueu. Não é, seu Silvio? E seu Silvio diz que para vir aqui tem que falar de Zaqueu. A gente tem que cumprir o trajeto que foi trazido por Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Eu largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em nós. Jesus faz esse milagre em nós. Nessa caminhada, eu digo que todo mundo, cada um de vocês, vai passar pela sua estrada de Damasco. E eu tenho certeza que
todos aqueles que cruzaram na sua estrada de Damasco trouxeram mudanças para a sua caminhada. Não é à toa que num domingo ensolarado, num país maravilhoso como é o Brasil, numa cidade como é a Aldeia dos Camarais, a gente está aqui, unidos e reunidos no nome de Jesus, para ouvir coisas boas. Não é verdade? Então, vamos suplicar a Jesus para que as bênçãos dele possam continuar recaindo sobre esse evento? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos aqui pedem paz para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença. Por isso, vem Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir, afastar o mal da terra, acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu não sei como é que está o meu tempo. Posso mais uma? A saideira, que boa. Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho no meu caminho, comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto a sua mão que me levanta, que me sustém, que me ampara em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando o azul do céu, vejo as estrelas e sinto o seu poder. No riso descontraído de uma criança, quanta beleza traz. Por isso eu canto, enxugo prantos, amor e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda a gente. Vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor de Deus, o amor de meu Deus. Grande amor, sublime amor,
o amor de meu Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Somos nós. Quem agradece somos nós. Menino, que vozeirão é esse? Que coisa mais linda! Parabéns, meu amigo. Jonathan, parabéns. Parabéns. Não é? O menino tem um vozeirão magnífico. Sim. Agora, nós vamos convidar o nosso irmão Arthur, que vem também nos presentear com os seus conhecimentos. E a gente não pode perder esse momento. Qualquer coisa assim, gente, vamos aí anotando. Tem alguma dúvida? Vocês vão anotando. Na pastinha que vocês receberam, tem os papeizinhos que vocês podem anotar as perguntas. A gente vai observando, ouvindo o nosso irmão Arthur e nós vamos anotando os nossos questionamentos. Arthur terá 1 hora para fazer a sua explanação. Olha, 1 hora só. Imagina, com um tema desse, hein? O livro dos médios é bem complexo e ele tem 1 hora para explanar aqui para a gente. E, após esta hora que ele vai estar aqui falando para nós teremos 10 minutos, que a CE vai dar alguns avisos, 10 minutinhos. E as perguntas que vocês anotarem nos papéis de vocês, vamos ter 3 jovens lindos, que fazem parte lá da casa de Rivaldo. O Rivaldo faz parte, lá em Ouro Preto. Então, Lorena, eu queria que você levantasse. Lorena. Nós temos também Pedro, levanta Pedro, e Sofia. São esses 3 jovens que estarão de olho em vocês. Vocês vão levantar, escrevi uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Aí anota a dúvida e levanta a mãozinha, que esses 3 jovens lindos vão estar assim de olho mesmo, para ver quem foi que levantou a mãozinha e vai recolher a perguntinha de vocês, tá certo? Bom dia. Para quem não me conhece, me chamo Rivaldo, faço parte da Comissão Estadual do Espiritismo. Só complementando, as perguntas que nós vamos utilizar no segundo momento da manhã, que é uma roda de conversas, vai ser não só a respeito ou direcionada ao que o nosso irmão Arthur vai trazer para a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, a respeito das atividades, a respeito da mediunidade, vocês podem trazer, tá certo? Não vai ser específico só da palestra. A gente vai abrir espaço para que a gente possa trazer essa oportunidade. E dentro do possível, a gente vai conversar sobre elas. Obrigado. Ele me deu a incumbência, mas não confiou em mim. É um negócio sério, né? Rapaz, eu não sei não, viu? Não sei não que é isso não. Como é que se dá uma incumbência a alguém e não confia que alguém vai fazer? Mas ele já falou, é isso aí, tá certo, gente? Nós teremos 3... Francisco está aqui conosco, o Rodrigues, porque também tem um Barbosa. Francisco Rodrigues está aqui, Arthur também será outro, teremos o Wilson, que faz parte da federação. Eu não, o Wilson não chegou, mas também será para as 10 horas, 10h15, o horário, dará tempo dele chegar. Mas serão os 3, tá? Arthur, Francisco Rodrigues e o Wilson que vai chegar. Então, se vocês quiserem direcionar a pergunta para alguém, vocês colocam o nome, fulano, Francisco Rodrigues, Arthur, Wilson, mas se não direcionar, não tem problema. Teremos um grupo formado por esse nosso amigo Rivaldo e Heleno, que olharão as perguntas. Caso a pergunta seja igual a outra, aí já vai selecionando e vai direcionando. Tá certo, gente? Muito obrigada, muita paz, muita luz a todos. Heleno já está registrando tudo aqui, muito bem. Arthur, é contigo.
Bom dia a todos e a todas. Jesus continue nos abençoando nos bons propósitos que temos. Bom dia. Agora foram os encarnados, né? Coisa boa. Gente, um momento de muita alegria para a gente estar aqui, né? Quando nós recebemos o convite, aí fica uma reflexão. Nós temos uma postura, às vezes, que não é tão conveniente, que a gente não reflete sobre ela. A gente geralmente se coloca pequeno e diz assim, mas eu não consigo. Só que você, em respeito às pessoas que te convidaram, e se essas pessoas, como as que organizam, né, o ENAGE, têm a competência e a habilidade de identificar as pessoas que possam fazer, se chega para você o convite, aceite. Como um desafio, como a expectativa de você se superar e também de aprender, né? Então, nós ficamos felizes com o convite, nós concordamos, aceitamos, estaremos juntos. Óbvio que não temos em nenhum momento a pretensão de dissecar o assunto, né? É um assunto deveras complexo e, mais ainda, ele tem suas particularidades e peculiaridades, porque nós somos indivíduos. E como indivíduos, captamos e absorvemos a informação, cada um de nós, de maneira diferente, haja visto que também existe o nível em que nós estejamos de assimilação desse conteúdo. Então, nós pensamos muito sobre o que trazer para a gente dialogar sobre, mas pensamos que seria melhor e mais conveniente trazermos alguns apontamentos dentro do Livro dos Médiuns, em alguns capítulos separados, a esmo, porém, com observância do que a gente está buscando, para que a gente possa refletir sobre. Então, nós trouxemos algumas partes de alguns capítulos para que a gente possa refletir e daí, então, nós começarmos a balizar melhor os conteúdos que nós estamos trabalhando dentro das nossas instituições. A gente tem uma situação bem interessante, que é o seguinte, a gente geralmente faz na casa os nossos estudos sobre as obras da codificação, né? A gente faz nossos estudos sobre a questão dos temas da codificação, mas muitas vezes nós não observamos qual o sentido. Por que estamos programando aqueles conteúdos e aquelas palestras dentro da codificação para aquele mês, para aquela semana, para aquele ano? Geralmente, simplesmente seguimos uma sequência sem entendermos muitas vezes que o momento pede uma reflexão maior sobre algum tema específico. E aí, então, nós muitas vezes não nos programamos para isto e não conseguimos absorver da codificação tudo aquilo que aquele momento pede e que, com certeza, ela tem a nos oferecer. Então, nós vamos começar e, no primeiro momento, o que a gente traz para a reflexão é o seguinte, nós temos, né, lá no 18 de abril, o lançamento do livro dos Espíritos, todos já sabem, né, em sua última edição veio para a gente com o número de perguntas que nós temos, mas aí depois surge uma oportunidade. Kardec traz para a gente uma outra obra que algumas pessoas geralmente apontam como sendo o Livro dos Médiuns. E não foi. E não foi. Né? Se nós observarmos, surge essa obra, que ela é interessantíssima e que ela antecipa, ou pelo menos traz para a gente uma noção preliminar do que posteriormente seria o Livro dos Médiuns. E a gente trouxe algumas curiosidades sobre essa obra, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. E Kardec, o que é que ele fez? O que é que ele observou? Muitas pessoas estavam com dificuldade de abalizar o seu conhecimento acerca da reunião mediúnica, né? E aí, muitas pessoas o questionavam sobre como realizar melhor, como trabalhar melhor o grupamento que elas faziam parte porque, entenda-se, por muito tempo, a atividade mediúnica, lá atrás, ela não era tida com esse propósito e essa proposta que nós temos. Lá no comecinho, era muito mais um momento de diversão. Tanto é que Kardec, em muitos momentos, repelia a proposta de participar, porque ele não via sentido, devido à frivolidade de que as pessoas conduziam essas reuniões de manifestação, né?
até que ele foi convidado por uma pessoa realmente mais interessante, no sentido de mais séria em sua proposta, e ele disse, olha, eu vou. E ele percebeu que as respostas eram respostas interessantes e que não poderia ser, né, uma coisa diferente, uma proposta onde as respostas eram respostas realmente que faziam sentido. E surgiu essa obra, como a segunda obra. Ela foi publicada ali um pouco depois do Livro dos Espíritos, ali em 1858. E aí tem uma coisa interessantíssima que Kardec traz e a gente não percebe. Porque muitas vezes a gente vai direto para as perguntas, né? Se você pegar, por exemplo, a introdução do Livro dos Médiuns, é incrível. É incrível. Se você pega o Prolegômenos, né, do Livro dos Espíritos, é outra coisa maravilhosa. E a gente muitas vezes vai logo para as perguntas, na ânsia de ter as respostas, e esquece de buscar no início dessas obras toda a dissertação de Kardec para trazer a lume aquela obra. E a introdução do Livro dos Médiuns é algo de fantástico, é algo de maravilhoso. E aqui, não menos importante, o que é que Kardec trouxe? Ele pensou o seguinte, bem, nós vamos trazer uma proposta nova. Para uma proposta nova, a fim de não confundir as pessoas no entendimento, a gente precisa trazer palavras novas que designem melhor as características do que se quer falar. Porque se a gente observar, em muitos momentos, os espíritos falam para a gente, né, pobreza de linguagem. Eles não conseguem exprimir para a gente tudo que eles gostariam, porque a nossa palavra limita o entendimento deles. E aí, então, Kardec traz para a gente alguns verbetes, aproximadamente 160, para que a gente comece a associar mais a proposta. Por exemplo, a palavra médium, com essa terminologia que nós temos, de que é a pessoa que é intermediária entre dois planos, não existia antes do Espiritismo. E aí, Kardec precisava trazer uma palavra que conseguisse designar melhor, porque senão seria difícil esse entendimento nosso. Ideias iniciais sobre a questão da mediunidade. E aqui surge para nós, é muita responsabilidade. E aí surge para nós a proposta, muito embora a gente tenha a regularidade do trabalho, mas quando a gente assume um trabalho desse porte, a gente sabe da responsabilidade que a gente tem diante dele. E eu agradeço, na verdade, a espiritualidade, essa ânsia, esse nervosismo, porque isso nos faz ficar compreendidos na importância e responsabilidade que temos de passar para vocês a informação. E aí, então, temos a primeira edição de O Livro dos Médiuns, em janeiro de 61. E interessante, ó, que o nome que seria possível, antes da gente ter o nome do Livro dos Médiuns, seria Espiritismo Experimental. Porque a proposta era que nós tivéssemos uma ideia de realmente irmos para o campo do desenvolvimento da atividade mediúnica. E aí, posteriormente, possivelmente também pela inserção ali da ajuda dos espíritos amigos, o nome se torna realmente o Livro dos Médiuns, ou o guia, né, como a gente fala, dos evocadores. E somente em 62 é que temos uma edição definitiva, já como nós conhecemos, né, dividida em duas partes, a primeira parte com noções preliminares, que tem 4 capítulos, e a segunda parte com as manifestações espíritas, que tem os 32 capítulos, que a gente tem lá vários que nós vamos conversar hoje. Porém, eu gostaria de... Sempre vou fazer convite a vocês para que a gente possa refletir. Eu gostaria que a gente pudesse refletir que, muito embora a primeira parte para alguns não seja tão interessante, porque meio trazendo noções preliminares, mas elas são imprescindíveis para que a gente possa conhecer a obra. Porque se você pega, por exemplo, o capítulo 3, quando fala do método, é uma coisa incrível, né? Inclusive, Kardec vem nos mostrar as refutações que nós podemos ter diante da proposta, como uma questão óbvia que nós não tomamos conta, não nos damos conta, de querer muitas vezes tornar alguém espírita sem que ao menos ela seja espiritualista. E aí, então, será uma batalha muito árdua, porque muitas vezes as pessoas que chegam à casa espírita não têm sequer a noção do que seja. Algumas, é bem verdade, como Kardec fala para nós, lá na parte dos sistemas, que muitos de nós já somos sem o sabermos. Chegamos na casa espírita, encontramos uma proposta que nos aparece não nova, né? Tem pessoas que chegam na casa espírita e não estranham a comunicabilidade dos dois planos, não estranham a possibilidade da vida em outros mundos, não estranha a possibilidade da realidade e a continuidade da vida. Para muitas pessoas que chegam na casa espírita, isso é uma questão inata. Elas, na verdade, não vão ter isso como uma estranheza. Mas outras terão.
É como, por exemplo, quando a gente entra e fala assim, a pessoa vem na casa espírita tomar um passe, porque indicaram a ela tomar um passe, e a gente fala assim, pensa em Jesus. Só que muitas vezes a gente não sabe se essa pessoa tem essa aproximação e essa intimidade com Jesus. Ou então, ore. E muitas pessoas, infelizmente mesmo, não têm o hábito da oração. Isso acontece porque nós ainda não trabalhamos de maneira estruturada as nossas organizações. Isso vai ser um debate nosso na nossa oficina, quem tiver com a gente. Porque nós ainda não trabalhamos na casa espírita como deveríamos, na expectativa de estarmos preparados para atender quem chegue. Reclamamos a quantidade de pessoas trabalhadoras na instituição, muitas vezes. Coitado do Caio. Reclamamos, muitas vezes, o número de trabalhadores pertencentes à casa, mas muitas vezes nós não preparamos a casa para ter mais trabalhadores. Né? E isso é uma questão que a gente vai conversar bastante. E aí a gente vai começar o seguinte, lá na primeira parte, ó, no capítulo 4, fala-se dos sistemas. Capítulo 3 é método. E olha que coisa interessante, primeiro capítulo, qual é? Quem pode dizer aí? Primeira parte do Livro dos Médiuns. Espíritos. Percebem, Kardec, ele é muito audacioso. Muito audacioso. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E perceba que não há arrogância, há o desejo sincero de saber o que é esta força chamada Deus por nós. Porque se ele dissesse quem é, ele estava dando para nós uma visão antropomorfa de Deus, né? Deus é um ser. Mas ele fala, que é Deus? Ele quer entender o que é Deus. No Livro dos Médiuns não é diferente. Se a gente fala que mediunidade é o intercâmbio entre os dois planos, ele pergunta, há espíritos? Porque nós aprendemos na atividade mediúnica que sem espíritos não há reunião mediúnica. Pode haver um grupo estudando mediunidade, mas a atividade de comunicação com o plano espiritual, sem a aquiescência ou sem a participação dos espíritos, não há. E aí então ele pergunta, há espíritos? É o primeiro capítulo da primeira parte. E aqui a gente está no 4º capítulo. Alguém pode ler para a gente aí? Quem pode se habilitar a ler? Quem tem um vozeirão aí? Então seria tão inútil ir adiante com a discussão quanto querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. Perfeito. E aí o que é que ele quer dizer? Você precisa, na verdade, primeiro, preparar as pessoas para a verdade do Espiritismo. Porque muitas pessoas vão chegar na casa espírita e vão estar totalmente alheias à proposta, da mesma forma que existem as pessoas que estarão muito aproximadas e encontrarão naturalidade nos princípios do Espiritismo. Então ele fala, a primeira questão é o seguinte, você precisa orientar sobre. E para orientar sobre, a gente precisa estar preparado para receber este. Por exemplo, quando a gente falando do passe, né? Por que não nós prepararmos um folhetim pequenininho, curto, objetivo, falando dos benefícios do passe? Para que aquela pessoa que chegue... Porque muitas vezes as pessoas chegam no escuro mesmo. Elas chegam porque alguém falou assim, olha, vai lá no centro, toma um passe, assiste uma palestra. E a pessoa vai, assiste a reunião, e depois ela vai tomar um passe, mas ela não conhece absolutamente nada de passe. E o que é que acontece? Ela entra na cabine, um ambiente geralmente com iluminação diminuída, e ela começa a estranhar aquilo tudo. E você fala, senta, coloca as mãos para cima, algumas pessoas têm esse hábito, né, de coloca as mãos para cima, pensa em Jesus. E as pessoas ainda hesitantes, porque ainda não sabem muito bem o que é a proposta da casa espírita, olha para você, olha para o ambiente, fecha os olhos, abre de novo, olha se você está fazendo alguma coisa. Normal, ela não conhece. Né? E aí André Luiz fala que a maioria de nós saímos da cabine de passe insensíveis ao trabalho de transfusão energética. E muitas vezes por quê? Porque não teve esclarecimento. Somente isso. E aí se a gente traz um folhetim explicando para ela, de repente a gente consegue trazer para ela uma percepção melhor da luz. Né? Aí eu vou para a segunda parte, que fala aqui, ó, capítulo 1. Ação dos espíritos sobre a matéria. Quem lê para a gente agora? Que não seja o Silvestre, já leu, né?
Essa explicação, se a gente pegar todo o contexto dela, nos tiraria muitas dúvidas sobre tudo que acontece em torno de nós acerca da intervenção no mundo espiritual. Porque a gente lê muito lá na segunda parte, na questão 459, né, do Livro dos Espíritos, que fala que influenciam de tal modo, que vos dirigem, mas a gente muitas vezes não entende esse processo. Como os espíritos, né, que faziam a ação física, né, sobre os objetos inertes, faziam movimentar as mesas, e quando perguntava-se a eles, eles diziam, não sei como eu faço, eu sei que eu faço. Porque eles não tinham realmente conhecimento. E como a gente sabe, no mundo espiritual, a hierarquia é moral, né? E eles obedeciam uma ordem. Eles não sabiam como faziam, mas faziam. Então os objetos eram movimentados por uma ordem superior e eles não sabiam como fazia, mas eles conseguiam fazer porque recebiam a ordem de algum espírito superior. Mas essas questões são importantes. Aí você pergunta, Arthur, mas por que essa questão da ação? Obrigado. É porque gordinho transpira mesmo. Então, enquanto eu estou suando aqui, eu estou tranquilo. Se eu começar a ficar sem sol, vocês ficam preocupados comigo. E aí, então, obrigado, Espécie. E aí, então, se nós estivéssemos buscando essa proposta, a gente começaria, por exemplo, a entender como que acontece a intervenção dos espíritos na manifestação espírita. Porque o nosso corpo não é material. E aqui está toda a explicação que encerra, ó, a questão do instrumento por ação do perispírito. Um monte de espírito superior cuidando de um inferior. Isso é bom demais, gente. E aí, então, é muito importante porque nós frequentamos a atividade mediúnica, nós realizamos o trabalho, mas se a gente pergunta como isso acontece em nós, muitas vezes, nós não sabemos. E é por isso que muitas vezes nós não nos comprometemos com a atividade mediúnica da casa. Nós até frequentamos a reunião, mas não nos comprometemos com ela porque a gente não conhece. Muitas vezes, por equívocos anteriores, onde nós chegávamos na casa espírita dotados de alguma faculdade mediúnica ostensiva, e o pessoal falava, rapaz, você é um médium pronto, vamos trabalhar. E você muitas vezes ia realizar a tarefa mediúnica na expectativa de não ser mais amolado fora da atividade pelos espíritos, né? Estávamos conversando agora sobre isso. E você permanece no grupamento, mas sem permitir que essa proposta lhe toque como ser humano. Você vai, exerce mecanicamente a atividade de intermediação do processo, mas quando acaba ali você cessa. Tanto é que muitas pessoas só se sentem médiuns em dia de atividade mediúnica. Nos outros dias ela não é. Mas no dia da atividade ela é. Ela não come carne, ela não xinga o vizinho, né? Ele não é egoísta, ele não é vaidoso, porque hoje é dia da atividade mediúnica. Amanhã volta tudo ao normal. Como se, na verdade, nós não tivéssemos as responsabilidades nossas todos os dias. Mas essa questão da intervenção, da ação dos espíritos sobre a matéria é importantíssima até para nós, porque nós temos um corpo material e essa intervenção acontece em nós também, né? E aí vamos para a natureza das comunicações, outra parte importantíssima. E por que a gente bate tanto na tecla da codificação, codificação, codificação? Quanto mais base nós tivermos, mais fácil será para nós a assimilação de conteúdos de obras que supõem-se subsidiárias. Quando você busca ter a base, toda a informação que chega a você começa a passar pela sua análise crítica. E você consegue, se você lê realmente a base, você consegue refutar sem preocupação. E o que é que acontece hoje? Como a gente fala muito, né? Muitas pessoas identificaram que o campo editorial é um campo interessante, inclusive comercialmente. E como nós somos muitas vezes incautos e basta-nos simplesmente a grafia de quem dita o livro é um espírito e nós aceitamos sem hesitação. Não acontece a mesma coisa quando nós recebemos um livro grafado por alguém que é uma pessoa encarnada como nós. A gente já começa a... Não deve ser tão interessante. Eu lembro de uma oportunidade que nós fomos ler
um livro, que na verdade é uma trilogia, né? Que é do Luiz Gonzaga Pinheiro, falando sobre doutrinação. E cheguei muito entusiasmado para um companheiro de lide espírita e falei assim, rapaz, consegui um livro arretado para a gente. Eu já tinha lido 2, estava no terceiro, ele disse, agora a gente pode fazer um intercâmbio, né? Cada um vai lendo um pouquinho e a gente vai. E aí eu cheguei cheio de amor para dar, entreguei o livro e ele falou assim, não acredito que vai agregar muita coisa ao meu conhecimento, não. Na hora desse, me dei de volta. Esse livro não lhe merece. Não é você que não merece ele, o livro não lhe merece. Mas a gente pensa que é uma questão que não acontece e acontece muito. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes embasados no que a gente acha, sem termos o critério da base da codificação. Por isso que é importante, incessantemente, buscarmos estudar. E aí, nessa questão da natureza das comunicações, a gente começa lá, ó. Comunicações grosseiras. Só podem... Vamos lá. O que é que ele quer dizer aqui com isso, gente? Ó, a primeira questão aqui é a seguinte, ó. Não passam e não diferem nada dos homens viciosos e grosseiros. Para que a gente estudar isso? Para que a gente possa, inclusive, identificar quando este traz a mensagem, para a gente não começar a criar um processo de endeusamento de qualquer entidade que chegue. A gente não tem noção de quantas mensagens Kardec rejeitou. Teve mensagem de Jesus que ele jogou fora. Ou, supostamente, atribuída a Jesus. Coisa que nós, infelizmente hoje, com todo o material que ele nos traz, com todas as orientações que Erasmo nos traz em Livro dos Médios, a gente não está fazendo. A gente continua aceitando muito engodo como verdade. Muito. E a gente lê obras que a gente percebe que está meio estranho, mas a gente continua lendo, a gente faz difusão e a gente incentiva que outras pessoas também se enveredem pelo caminho do equívoco. E quando alguém fala assim, olha, talvez não seja tão assim como você está pensando nessa obra. Aí a pessoa fala que você que está obsidiado, porque na verdade você não consegue ver a beleza daquela obra e que na verdade tenha o seu valor, mas não esse valor todo e que não tenha o propósito de ser uma obra realmente de cunho que possa ser utilizado como subsidiário. Aí é onde chega aquela explicação de Severino Celestino, que ele fala assim, é preciso ter muito conhecimento espiritual para se ler a Bíblia, mas a gente diria, é preciso ter muita base na codificação para ler obras subsidiárias. Para a gente não se deixar levar por muitas propostas que chegam para a gente que não são propostas tão interessantes e a gente tem divulgado muito ideias equivocadas, muito. Em certa oportunidade, um companheiro falou assim, então, depois que você desencarnar, após 60 anos você reencarnará. Como assim? Não entendi. Terminou a palestra, porque eu não estava dirigente, aí vem uma notinha, tá, gente, de reflexão. É importante que nós, por mais que tenhamos dificuldade de termos companheiros trabalhadores na casa espírita, é importante que nós tenhamos pessoas habilitadas nas direções das reuniões públicas para que elas possam fazer a devida correção sem, na verdade, rechaçar o companheiro, mas trazendo um apontamento, porque a gente não sabe onde ele aprendeu aquela informação. E aí, após terminar, como eu aprendi com um amigo nosso, de poder falar as verdades naturalmente, sem amoestação, né? Sem admoestar ninguém, eu disse, meu irmão, onde você buscou essa informação? E ele falou, foi de um orientador espiritual meu. Eu disse, mas olha, se você pegar o Livro dos Espíritos, lá não está apontado isso. Até porque você tem que entender que cada um de nós tem sua realidade. Você pode ou trazer gente que estava preparada há mais tempo e tem que esperar mais, ou pode trazer gente que não está preparada ainda e que tem que voltar às pressas. Não faz muito sentido. E aí, numa outra oportunidade, a gente pontuou isso, trazendo o Livro dos Espíritos para que todos pudessem observar. Mas quantas pessoas talvez não saíssem dali com essa ideia? Porque você recebeu a orientação de um espírito, é autêntico, é verdade. E você divulga seu mínimo critério.
Então, qualquer espírito pode trazer uma comunicação para a gente, mas é preciso a gente entender qual o sentido, porque senão ele pode ser somente um espírito comum, como nós o somos. O processo morte não nos torna melhores nem piores. Continuamos a nossa estrada, não é? E aí vem outra parte aqui, comunicação frívola. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos que maus, e que não ligam a menor importância ao que dizem. Sim, você pergunta, ele responde. Se está certo ou não, ele não sabe, depois ele descobre com você. Mas naquele momento ele responde. Mas por que isso se dá? Porque nós não seguimos o critério que Kardec traz para a gente, quando ele fala, que perguntas podemos fazer aos espíritos? Conseguem perceber que é um conjunto encadeado de propostas? E por não buscarmos entender isso, a gente faz às vezes perguntas descabidas. Por exemplo, sem termos o objetivo da identificação para o conteúdo, a gente pergunta quem é o espírito. Ou a gente afirma se é ele, dando para ele o nome já. Você é fulano, ele vai dizer, rapaz, eu sou. Oxi, sou. Né? Vocês querem que eu seja, eu sou. E aí a gente baixa a guarda e aceita tudo. É como, por exemplo, a gente sempre fala, né, da infalibilidade da comunicação através de um único médium. Toda vez, o dirigente da nossa atividade só pode vir por uma pessoa. Isso é muito preocupante. Porque se nós levarmos em consideração que aquela pessoa é um ser humano e que, segundo Kardec, não há infalibilidade mediúnica, mesmo os mais experimentados podem ser vítimas, então, nesse caso, não dá para ser. Pode até ser, mas não tem que ser. E aí, então, se a mensagem vier por outro frequentador do grupamento mediúnico e for uma mensagem singela e que nos toque o coração, não vale, porque não foi o médium que traz a comunicação do dirigente da reunião, e a gente perde todo o conteúdo, e ele no mundo espiritual fala, meu Deus do céu, eu estou falando a mesma coisa, é outro médium, mas é a mesma coisa, e eles não estão acreditando na figura. E daí nós começamos a criar alguns rituais que não fazem muito sentido. Não faz sentido. Mas, tá lá. Eles não ligam, os zombeteiros, eles não ligam para o que eles estão falando. Quem tem que ligar? Nós. Como trabalhadores da atividade, né? Aí nós vamos para a continuidade aqui, que é muito importante, esse capítulo 10, comunicações sérias. Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Conseguem perceber? Ele pode ser ignorante no sentido de intelectualidade, mas é uma criatura séria. Certo? Há muitas coisas que eles ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da mais rigorosa lógica. E aí, gente, é isso. Tem pessoas que vão só falar ali, falar e ficam enchendo linguiça e você fala, olha como fala bonito. E não está transmitindo absolutamente nada. Todavia, ele pode ser um espírito simples, humilde, mas ter um conhecimento de ser uma pessoa séria, de ser um espírito sério. E Kardec fala sobre as comunicações sérias mais na frente, quando ele continua esse texto, ele mostra inclusive dessa proposta, de que não necessariamente tem que ter palavras empoladas, né? E aqui, para finalizar, as comunicações instrutivas. Faz tempo que nós lemos essas coisas no nosso grupamento mediúnico, né? Porque a gente acha que a gente lê uma vez, cumprimos a regra e tá bom. Agora vamos para obras subsidiárias lá na frente e esquecemos a base de reforçar ainda mais quando levarmos em consideração que os nossos grupos devem ser cíclicos, né? Porque se nós não formarmos novos trabalhadores, o nosso trabalho se encerra. E aí, por mais que você diga assim, não, mas a gente tem um grupo bom, certo? Qual a nossa faixa etária? Nós estamos na faixa de 60, 70 anos. E os novos trabalhadores? Então, tá difícil conseguir trabalhador para mediunidade. E aí? Como é que a gente faz? A gente precisa desenvolver. A gente não quer que a casa tenha continuidade? Precisa desenvolver. E aí, então, é muito importante que nós tenhamos essa concepção, né? Os espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira.
Aí você fala, não, Arthur, mas a nossa atividade na Casa Mediúnica hoje está em outro patamar. A gente agora está assistindo os espíritos. Espero que nós estejamos no meio desses espíritos, né? Porque tem grupamentos que se acham tão superiores ao processo que falam assim, nós hoje vamos ajudar os espíritos necessitados. E não se colocam como necessitados. Só uma dica importante, cuidado com a fascinação. Muito cuidado. Porque a gente vai ver aí na frente que a gente fica preocupado muito com o processo de obsessão simples e subjugação, e esquecemos que um dos processos mais complexos chama-se fascinação. E aí, os médiums. Essa é uma parte que eu trouxe para a gente discutir um pouco sobre isso. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. E mais na frente, né, como não falou, mais na frente, ele fala lá que, para efeito de conhecimento e de estudo, existem realmente aqueles que não vão ser médios. Porque na parte prática da palavra, da terminologia mediunidade, ou médios, são aqueles que vão exercer ostensivamente mediunidade. Primeiro ponto, existem aqueles que não são médiums ostensivos? Sim. Eles vão ser? Não. Sabe por que eu digo isso? Porque por muito tempo eu ficava na atividade mediúnica com a força danada para psicofonia, para psicografia, para alguma coisa dessas, e não acontecia nada. E eu ficava frustrado. Por que eu ficava frustrado? Porque geralmente quando você não faz nada na atividade, você vai para onde? Para onde? Vibração, não é? Como você não tem mediunidade ostensiva, fique na vibração. É como se a vibração fosse o banco de reserva, né? Como se você não tivesse nenhuma função. Fica aí vibrando. Aí nem explica a criatura como é que vibra e quer que ela vibre, não vai. E aí então eu fazia um esforço danado para poder psicografar alguma coisa, para trazer alguma mensagem psicofônica. Olha, pensa que eu ficava com o olho fechado, apertava o olho, segurava o lápis, caneta. Não tem aquela mensagem lá do Amigos da Luz, né? Eu acho que não é caneta não, porque xícara de lápis. Aí pegava o lápis, pronto. Era a minha situação. E nada. E aí surge um embate, você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo, estou fazendo o povo perder o tempo. Porque, na verdade, eu não consigo colaborar. Mas por que isso? Porque, possivelmente, na hora que a gente foi convidado a participar, não nos passaram as instruções devidas. Na organicidade da atividade mediúnica, todos são partes importantes. Não é? Quem vibra é importante? Importantíssimo. Se ele tiver a consciência do trabalho que ele faz, ele sustenta energeticamente uma atividade mediúnica. Imagina se ele conhece isso. Não é que você não tem nada e você vai para a vibração. É por você ter muito, você vai para a vibração. Porque nós precisamos da sua colaboração energética. E a criatura não vai ficar, como fala Roque Jacinto no livro Doutrinação, na expectativa de pensar, se fosse eu doutrinava melhor. Se fosse eu, a prece era melhor. Se fosse eu ia por aqui. Porque ele não teve a compreensão disso. E aí o que acontece? Ele começa a ficar ali pensando em tudo, inclusive em nada. Não é parte fundamental da atividade, porque não orientaram a esta pessoa para que na vibração ela faça um trabalho imprescindível. Né? Por exemplo, o trabalhador da mediúnica está se sentindo desajustado. A gente fala, como você não está bem hoje, fica na vibração. Percebem que o nosso entendimento acerca da atividade tem alguma coisa aí desajustada, que a gente precisa cada vez mais estudar a base para que a gente possa ter respaldo para isso. Não estou incitando ou incentivando aqueles que estejam em desequilíbrio, em desarmonia, que a todo custo vão para a atividade. Óbvio, você precisa se conhecer e se perceber como médium para entender que, naquele momento, talvez você não esteja bem. E se você não está bem, é importante que você tenha a confiabilidade dos seus dirigentes e olha, hoje, caso eu não estou bem. Hoje eu não estou bem. E aí você pode ter a opção de dizer assim, mas você está bem para ficar conosco? Não, para ficar tudo bem, mas para dar passividade eu não estou legal. E você encontrar respaldo e acolhimento no dirigente. Tudo bem. Você compreende, sabe quem é a pessoa e fala, tudo bem, fique tranquilo. E a gente continua o trabalho com a pessoa presente, vibrando também. Quando a gente cria essa unicidade de propósito, quando nós somos esse ser coletivo, Kardec fala, todos são importantes, todos são imprescindíveis.
Por isso que é importante você avisar antes se você não vai poder ir. Olha, semana que vem eu tenho uma convenção social da família e não poderei estar presente. Se sinta, como médium, à vontade de poder falar isso com o seu dirigente. Se ele, como dirigente, não te entende, complicado. Porque ele precisa ter a confiabilidade em você e você precisa ter a confiabilidade nele. Só que tem um porém. O fato de fazermos um trabalho voluntário não nos dá o direito da nossa irresponsabilidade. Porque muitas pessoas pensam que por ser voluntário, eu faço de graça. Eu vou quando eu quiser. Como diz Viana de Carvalho, né? Se você não está preparado pelo trabalho, não faça. Simples. Não faça. Eu estou fazendo porque disseram que eu tenho que fazer. Não. Você tem que começar a entender que você está fazendo porque você precisa para você e você quer fazer. Para que vale a pena. E aí, então, ainda na parte dos médiuns, a gente vai classificar os médiuns. Percebam que quando a gente teve essa publicação, né, Kardec estava trazendo para nós uma visão geral sobre a proposta. É óbvio que se aplica cada vez menos e cada vez menos quando nós começarmos a trabalhar com mais critérios para orientar sobre a mediunidade e sobre os médiuns. É por isso que a gente não deve ter a preocupação de precipitar-se a fazer com que as pessoas participem da atividade prática. Se elas realmente estejam com desejo de participar, o tempo do estudo e do desenvolvimento da parte teórica dará bases para ela repensar, refletir sobre se é isso mesmo que ela quer como participante da atividade. Porque muitas pessoas vão chegar na expectativa de realmente poder falar com os espíritos. Eu quero ver como é que está meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meu filho. E isso é importante, a gente não pode descartar, é muito importante. Porque a causa espírita nos dá esse halo, essa chance de esperança de poder ter esse contato. Né? Mas a questão é que nós não devemos precipitar isso. E quando a pessoa chega na casa espírita e chega no estudo da mediunidade, na expectativa de ir para a parte prática, o estudo vai fazer ela refletir. E depois de um tempo, que aí não vamos convencionar, mas depois de um tempo relativo desse estudo, dessa aplicação desse estudo, e se a pessoa ainda tiver o desejo pelo esclarecimento que teve, aí sim. Inclusive, é até um respeito a quem já está na atividade. Porque quando nós não criamos regras claras, fica muito complicado a gente manter a harmonia. Porque imagina o seguinte, você é trabalhador assíduo da atividade mediúnica, todos os dias, há mais de 10 anos de atividade, você está presente pontualmente. Raríssimas foram as vezes que você faltou à atividade. Por compromissos muito graves, você faltou. E por não termos regras claras, o dirigente, com as suas preferências, chega um companheiro que há alguns meses não chega na casa nem para a reunião pública, e aí o dirigente fala, como você já é um trabalhador da casa, hoje você vai dar com a gente na parte prática. Naquele momento que você fez esse convite, você desrespeitou todos os demais, inclusive os mais assíduos. Porque se você está buscando somente a prática do exercício da mediunidade, não mediunato, está tudo certo. Mas talvez não seja a casa espírita o lugar desse desenvolvimento. E está tudo bem. Está tudo bem, está tudo tranquilo. O problema é quando você desrespeita os seus companheiros. Como é que a gente resolve isso? Alguém, alguma ideia? Regras claras para todos, regimento interno. O que é para mim é para você. Para a gente não ficar a moda da casa, ou seja, a moda do indivíduo, o que é que a gente faz? A gente cria uma regra para todo mundo, que vale para todos. E o que é que acontece aí? O combinado não é caro. Está tudo resolvido. Não, então eu vim hoje, ótimo. Mas veja, pela regra do nosso regimento, que você recebeu uma cópia, que você assinou aqui que recebeu, está dizendo que a gente precisa de um tempo, agora você voltando assiduamente para que você retome o seu trabalho. Aí os companheiros falam, bacana, regra para todos, essa regra vale. E não aquela regra de você pensar, não, hoje eu estou bem, rapaz, que saudade de tu, vamos embora. Ou mais ainda, uma pessoa que chega na casa, experimentada mediunicamente em outra instituição, sem um aviso prévio, chega e você diz, você é nosso amigo, entre.
E você vai lá para o livro Desobsessão, e André Luiz fala que não é de bom alvitre. Óbvio, quando nós programarmos, né, porque fica organizado, fica diferente, né? Ó, gente, é o seguinte, na próxima semana, o nosso irmão Antônio, da Casa Tal, estará conosco, a convite nosso, por influência, na verdade, de indicação da espiritualidade. Está acontecendo uma questão assim, assim, assim lá na casa, e ele está vindo para cá buscar um suporte da gente. E aí, eu já falei com a espiritualidade, estou falando com vocês, semana que vem ele está com a gente, beleza? Beleza. Porque a reunião não é um momento ali de diversão, né? No sentido de trazermos as pessoas para se reparcelar naquele momento. Mas se a gente combinou com todo mundo, tudo ok para vocês? Tudo ok. Aí Antônio chega, já não é estranho, a turma já recebe ele bem, né? Não fica aquele pensamento, oxi, eu estou aqui um tempão para poder entrar na parte prática, esse cara chegou hoje, vem de outra casa que a gente sabe nem onde é, já está dentro da reunião. Percebem que a gente não toma conta dessas coisas minúsculas, mas que elas terminam levando, minando. Aí depois você não entende, porque na verdade é a questão dos grupamentos, né, dentro do mesmo grupo. Aí você não entende porque uma pessoa olha para outra meio estranha. Gente, faz sentido a gente estar reunido como uma reunião ou como uma atividade mediúnica dentro de uma sala de poucas pessoas e essas pessoas não serem simpáticas assim, como diz lá André Luiz. Antes de fazer reunião mediúnica, primeiro vocês têm que ser simpáticos entre vocês. Porque senão não funciona, já é um grupo pequeno, né? Um grupo ali muito íntimo. E se aquele grupo pequeno ali não conseguir se harmonizar em fins de uma proposta só, como que vai ser? Mas se a gente tem regra clara, a possibilidade de dar errado diminui consideravelmente, né? E aí aqui, ó, deixai que se exibam onde quiserem. Não tem problema nenhum. Que procurem ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que ficam privadas da presença deles, os médios imperfeitos. É uma visão tão prática, né, de Gerácio, que às vezes a gente fica meio chocado. Mas faz sentido. Porque tem pessoas que, na verdade, não vão estar para a prática. Vão estar pela possibilidade que ela traz para ele. Até mesmo no sentido de buscar refrigerar o ego, né? Rapaz, eu sou médium. Pense. Eu conheci uma criatura que, antes do dirigente da atividade pedir para que todos sentassem, ele já sentava. Como se fosse uma cadeira cativa. Até o dia que a gente chegou para o dirigente e falou assim, por que José senta antes que todo mundo? Porque José tem uma mediunidade boa para trabalho, mas não é você quem decide isso naquela atividade, né? Porque o dirigente define muitas coisas, muitas atribuições da atividade, e uma delas é esta. Até um dia que ele experimentou, diz assim, José, levanta meu querido, senta naquela outra cadeira ali, fulano, senta aqui, pronto, acabou-se. José não conseguiu trabalhar e trabalhou, dando passividade a quem? Entidades grosseiras. A mesa lá dessa instituição é uma mesa de pedra, mesa pesada, grande. E a força da entidade, através dos desejos animalizados dele, foi tamanho que ele conseguiu arrastar a mesa. Pelo seu desajuste, desequilíbrio, falta de educação, um monte de coisa. Mas percebem que isso poderia ser trabalhado de outra maneira e seria outro fim, se tivesse dialogado isso. Bons médiuns. Aliás, como eu já disse, tudo isso é passageiro. E os maus médiuns, os que abusam ou usam mal das suas faculdades, sofrerão tristes consequências, conforme já tem acontecido com alguns. Parece que é uma praga, né? E se eu não fizer, não vai dar certo, não. Vai, criatura. Vai, a vida é sua. A vida é só sua. Agora, óbvio que, segundo no livro Seara dos Médios, Emmanuel fala que água parada só apodrece. Mas, entre você dizer à pessoa que ela tem que exercer a mediunidade e você orientá-la para que ela possa desenvolver, há uma distância. E aí, se você começa a orientar esta pessoa na expectativa de fazer um trabalho para benefício próprio, é isso que a gente não entendeu ainda. O trabalho na casa espírita, ele é para nós. Você não faz trabalho para dirigente. Você não faz não, é para você. E é por isso que muitas vezes a gente faz o trabalho, a gente está há décadas na casa e esse trabalho não nos toca.
Porque a gente faz para alguém, não faz para a gente. E o que é que acontece? A gente está ali e você sai de casa e fala: ai, Jesus, já vou eu para a reunião mediúnica. Como um peso. Porque você tinha que trabalhar mediunicamente para não sofrer as injunções da espiritualidade inferior. Você começou a trabalhar, está nisso há décadas, mas que faz pelos outros. E não consegue, muitas vezes, a mais das vezes, absorver todo o benefício que essa atividade consciente pode nos propiciar. Porque a gente caiu na história ou na ideia de pensar que nós somos seres falidos. Somos. Mas isso não nos tira a oportunidade de nos reajustarmos e de utilizarmos a atividade mediúnica como uma oportunidade desse reajuste. Quando nós começarmos a buscar esse entendimento, com certeza nós estaremos melhorando bastante. Então, aqui Erasto, ele não está, na verdade, desejando que você tenha uma vida ruim. Ele está dizendo que se você não tiver, tudo bem. Porque mesmo você que tem ostensividade mediúnica, decidir eu não quero exercer atividade, faça outra coisa. Tem uma amiga nossa que ela falava assim: não faça vários trabalhos na casa, faça um trabalho só com toda a dedicação que você possa. Óbvio que, devido à diminuição de quantidade de trabalhadores, nós fazemos várias atividades no centro. Mas tem pessoas, às vezes, que querem fazer tudo e não conseguem fazer nada. Inclusive, vou tocar no calo de muita gente agora, inclusive aquelas pessoas que não conseguem desapegar da atividade porque se acham únicas naquela atividade. Sabe o que vai acontecer? A atividade vai acabar. Só você sabe marcar palestra, só você sabe organizar a fila do passe, só você sabe levar água fluidificada, só você sabe fazer direção. E quando tu foi embora, criatura? Vai dar passividade aqui a alguém, você vir e falar: a partir de hoje eu tô aqui, gente. Fui embora não, eu tô aqui. Não faz sentido. Se você ainda não confia completamente na criatura para desenvolver a tarefa, oriente-a. Dê todas as bases do que ela precisa para poder fazer um trabalho com a mesma qualidade que você supõe que faça. E aí então você estará preparando pessoas para assumir atividade, inclusive na sua ausência. Ou quando do seu desencarne. Ou a gente não pode falar de desencarne. Ou a gente não pode falar que a gente vai desencarnar. Que você não deseje isso no sentido de precipitar, mas que a gente trabalhe por isso, sim. Está lá a mensagem do livro Cartas e Crônicas, né? Treino para a morte. Fantástica a reflexão. Vamos partindo para os nossos momentos finais. Haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras, o exercício da atividade mediúnica. Está lá, ó, capítulo 18. Eu já disse, isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que se devem evitar qualquer causa de superexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. Lembro de uma criatura que chegou numa instituição e começou sem o devido cuidado de cuidar dela, porque lá no livro Diretrizes de Segurança, Divaldo fala assim: primeiro, trata a criatura. Primeiro, cuida dela. Depois, ela vai exercer ou não a mediunidade. Porque ainda tem esses casos, né? Lá no projeto do Manuel Flamengo de Miranda, se não me engano, no livro Reuniões Mediúnicas, fala justamente isso. Tem pessoas, Manuel Flamengo fala que tem pessoas que pela descompensação vibratória e pela aproximação do espírito perseguidor, o obsessor, essas pessoas criam um desajuste mental tão grande que dão passividade. Aí você trata a criatura com todos os meios possíveis e essa criatura recobra alguma saúde e a mediunidade vai embora. E aí então, algumas vezes a gente fica forçando a barra. Não, mas você tem que trabalhar. Você tem não, criatura. Porque a gente pode trazer prejuízo. Aí lembrando desse caso, a jovem, ela sofria um processo tão grave de influência espiritual que isso lesou o cérebro dela. E ela tomava medicação, ela fazia todo um tratamento. E ainda assim, imprevidente, o dirigente disse: não, você tem que estar com a gente, tem que estar com a gente. E uma vez o espírito falou: olha, devido a toda essa circunstância, ela não pode mais largar as medicações. Aí está aqui. O espírito falou alguma bobagem? Não, falou a verdade, está aqui, ó. Mediunidade é uma delas.
é quando a gente fala aquela questão, mas se a pessoa tem um problema de diabetes, pode ser, a gente falando só de enfermidade, né? Citando a diabetes, porque algumas pessoas falam isso. Pode. Há um controle. Ah, tem problema de hipertensão. Hipertensão. Pode exercer? Pode. Tá tudo certinho? Consegue tomar sua medicação, controlar bem isso aí? Consigo. Tudo bem. Mas é preciso ter cuidado que algumas pessoas não poderão. Será inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças? A gente fala tanto sobre isso, né? E aí, pode, não pode, deve ou não deve? E aí, resposta dos espíritos, ó. Certamente. Certamente. É inconveniente desenvolver, ó. Será inconveniente, tá? Certamente que é inconveniente. E sustento mesmo que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam abalos e as imaginações infantis excessiva superexcitação. Perfeito. Mas aí vem outra questão. Que ele fala assim, se as crianças que já vê, já fala, já tudo desde pirralho. Aí tá aqui, ó. Quando a faculdade se manifesta espontaneamente na criança, é que está na natureza e porque a sua constituição se presta para isso. Para você não pensar, não, mas e Chico, e Divaldo, que desde pequeno, né, Divaldo ficava ali brincando com o índio, e a mãe dele, meu Deus do céu, e agora? Ele, no filme, ele fala, mãe, sua mãe tá aqui, ó, falando comigo, tá com um negócio aqui na goela, aqui. E ela diz, é ela mesmo. E ele dizia agora, né, como o padre também. Então, para essas crianças que sua constituição já está preparada, não há inconvenientes. Porém, há uma ressalva lá. É conveniente, se possível for, né, deixar isso já para depois mais de idade à frente, 12, 13 anos. Mas a gente não pode... Tudo parte da questão do compromisso da criatura. Ou do tanto ela está amadurecida espiritualmente para absorver essa responsabilidade. Tem pessoas... Arthur, senhor não, o senhor é Jesus, eu sou Arthur. A questão anterior? Lógico. Essa aqui? O que eles estão trazendo para a gente, a orientação é a seguinte, é que a gente precisa ter o cuidado das pessoas, não é nem o cuidado só da atividade, mas das pessoas, do ser humano. Porque tem pessoas que não têm, né, a devida estrutura preparada, com uma saúde relativamente organizada para participar da atividade. Pessoas desajustadas, às vezes, mentalmente. Essas pessoas são pessoas que a gente vai indicar para uma atividade mediúnica? Possivelmente não. Mas não é por nada, porque muitas pessoas entram nesse desajuste mental porque a sua capacidade intelectiva é tamanha e o seu cérebro não acompanha. Que nós vejamos alguns artistas que têm uma cabeça genial, mas que com idade tenra se suicidam, porque na verdade não conseguem entrar em consonância das suas ideias espirituais e da sua atividade física. Muitos, né? A gente tem vários aí, por um motivo ou outro. Renato Russo, Cazuza, Kurt Cobain, um monte de gente. Annie House, um monte de gente que não consegue ajustar-se. E por não ajustar-se, se perturba espiritualmente. Então, a questão é a gente preservar essa pessoa para que ela não tenha inconvenientes. Não é que ela vai causar inconvenientes, também vai. Se ela não ter o ajuste, devido ao equilíbrio, ela vai causar inconvenientes. Porque a gente fala muito da atividade mediúnica, mas essas atividades mediúnicas são muito graves. Tanto é que muitas vezes você dá passividade a um espírito inferior e você sente ainda aqueles reflexos por alguns instantes após a comunicação cessar. E aí vai uma reflexão para os dirigentes. A gente acha, às vezes, que é um botão de ligar e desligar, onde para a gente é muito simples, porque a gente não sente. Mas o médium sente. E a gente precisa ter o cuidado de ter essa sensibilidade, assim, vamos voltar? Ajuda, instrui, direciona a pessoa. Lembro de uma situação interessante sobre isso, para reflexão, que terminou a reunião, a entidade da última comunicação continuou irmanado com o médium, e o dirigente incauto falou assim, estão todos bem? É outra questão que a gente bate muito. Quem já viu a gente falando sobre isso sabe que a gente bate muito. A gente faz muita atividade mediúnica, mas a gente faz um pouquíssimo análise das nossas sessões mediúnicas. A gente reserva quase tempo nenhum. Apenas o suficiente para que todos dizem que está tudo bem.
E quando, na verdade, possa ser que não esteja. E a nossa pressa, que a gente reserva um momento de avaliação, isso aqui não deixa as pessoas falarem sobre o que elas sentiram, como elas sentiram. E aí, então, quando terminou a reunião, estavam fazendo a prece, a entidade continuou imantada naquela criatura e o dirigente falou, estão todos bem? E a entidade lá, e a pessoa com a respiração ofegante, e você percebia que havia passividade ali. E ele disse, vamos orar, que depois que orar, acaba. Não é postura de dirigente. A ideia é o quê? Todos chegaram bem, saiam bem. E a gente não pode ter isso como clique mágico. Arthur, mas é um problema de dificuldade do médium. Sim, e dificuldade do grupo. Ele não está no grupo. Então é dificuldade nossa. Ainda que não seja nossa, no que diz respeito à nossa evolução em relação ao dom mediúnico que nós temos, é nossa no sentido de que nós estamos juntos e estudamos juntos. Talvez essa pessoa não tenha tido a oportunidade de estudar tanto quanto deveria pela nossa precipitação de colocá-la na atividade. E o que é que aconteceu? O médium ficou lá. O dirigente mandou quase todos saírem. E nós ficamos preocupados. Quase todos saíram, acabou. Ele pediu que uma pessoa ministrasse o passe, mas o médium, desequilibrado, ainda estava dando passividade. E saiu da casa se sentindo mal. Faz sentido? Nenhum. Você voltaria? Não. Eu não estou indo para ali para me sentir mal. Eu estou indo para ali para me sentir cada vez melhor espiritualmente. Óbvio que existirá a passividade de espíritos que você não esteja preparado. Vibracionalmente, bem densos. É por isso que existe a espiritualidade, é por isso que existem os mecanismos da mediunidade, para atenuar isso e para fazer com que você possa dar essa passividade. Mas daí para a gente relegar para o outro a responsabilidade sobre uma atividade que é nossa, há um risco muito grande. Então, essa pessoa, com certeza, não retornará. Tá. Nós teremos a mesa, né? E aí, então, acho que é pertinente você poder questionar mesmo, porque não faz sentido a gente ter saído das nossas casas, né? Deixar das nossas atividades sociais ou familiares, e a gente não buscar trocar experiências e conhecimentos, né? Então, que a gente possa realmente... A gente vai ter Chico aqui, ó. Chico viu? Todas as perguntas mais complexas, bota assim, Francisco Rodrigues. Vamos lá, vamos adiantar que a gente está finalizando já. E aqui chega uma parte que a gente fala tanto e que a gente tem essa dificuldade toda. Já dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Percebem? Agora, por que a fascinação é tão mais grave que um processo de subjugação? E até mesmo, né, eu não vou nem dizer da possessão, porque Kardec só fala para nós de reconhecer a possessão lá na frente, né? Ele não fala aqui atrás. Mas por quê? Existe tratamento para doente que não aceita que está doente? E aí você fala, Arthur, mas isso é uma pessoa, né, Francisco? É uma pessoa. E quantos grupamentos mediúnicos e quantos grupamentos espiritistas não estão hoje com suas portas cerradas pela abertura que deram nas suas possibilidades de contribuição a entidades? Quantos? Eu lembro de um caso interessante. Tinha desencarnado recentemente uma pessoa do meio da nossa vida cotidiana de uma, digamos assim, de uma apresentação mais comum, né? Uma pessoa famosa, digamos assim. Desencarnou no outro dia estava dando passividade em uma instituição. E aí, o grupo mediúnico, nós percebíamos que estava meio que exultante, né? Olha como nós estamos preparados. O caba nem desencarnou, já está aqui com a gente. Então a gente é fera. Aí eu fiquei pensando o seguinte. Primeiro, as portas da morte não encerram as nossas deficiências. Então não seremos anjos amanhã ainda. Vamos continuar as nossas lutas, os nossos insucessos estarão presentes, da mesma forma que as virtudes que nós conquistamos ou que aumentamos estarão presentes.
E nós percebíamos que a criatura mencionada não era uma criatura que já estava em condição plena, né? A gente vê, por exemplo, o Bezerra, né? A gente vê Sueli Calda-Chuva, outras pessoas do movimento que realmente tiveram um momento de lucidez muito rápido na espiritualidade, segundo nos falam, nos relatam. Mas a grande maioria de nós passará por momentos de reajustes mesmo. Ah, mas você frequentou e trabalhou na casa espírita por 10 anos. Sim, mas nós continuamos com as nossas deficiências, muitas vezes. O fato de sermos espíritas não vão nos anular provas, vão nos dar preparo para passar melhor estas provas. E aí, então, eu percebia que havia uma precipitação muito mais do grupamento do que do espírito a se comunicar. Então perceba, quando você não tem o mínimo de critério para avaliar se essa comunicação realmente o é, não na expectativa de quem grifa, quem assina a mensagem, Erasmo nos orienta sobre isso, não é? Pouco importa quem assina, importa o conteúdo. Por isso que Kardec, sem medo nenhum, pegou a mensagem de Jesus e disse, não, isso aqui não é Jesus não, de jeito nenhum que não é. E descartou. Talvez nós não fôssemos tão prudentes hoje, com todo o conhecimento que os livros nos trazem. Talvez chegasse alguém e falasse, eu sou Jesus, e a gente dizer, rapaz, guarda que isso aqui é da gente. Jesus está com a gente agora, direto, sem nenhum intermediário. Será que a gente é fraco? Então, nessa precipitação, nós nos avoramos a cada vez mais sermos, né, muito vulneráveis na mão dos espíritos inferiores. E aqui, ó, com efeito, graças à ilusão que dela se resulta, o espírito dirige a pessoa que ele conseguiu dominar, como faria com um cego, podendo levá-la a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão de verdade. Mais ainda, pode arrastá-la a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. E nós não estamos vendo isso? Estamos. É interessante a gente só fazer uma pausa e pensar no seguinte: não estamos aqui condenando a qualquer pessoa ou a qualquer grupo que tenha esse ou aquele culto ou aquela prática. Tanto é que Kardec ele não fala que é prática proibida, ele fala que são práticas estranhas ao espiritismo. É? Então, nesse quesito, é importante que nós tenhamos essa preocupação de não nos permitirmos a essas teorias. Porque a proposta é espiritismo. Ah, mas eu sou um terapeuta de uma outra linha de corrente e eu quero aplicar isso no centro espírita. Convencione. Veja se você encontra base para o que você quer fazer com o grupamento e com as obras. Porque possa ser que vocês estejam juntos, fascinados, e aí então todo mundo vai concordar. Mesmo que seja ridículo. Mesmo que nos exponha, né? E aqui para a gente já finalizar, das sociedades, ó. Assim, pois, uma reunião séria se afasta do seu objetivo toda vez que o ensino é substituído pelo divertimento. E é essa a reflexão que a gente quer deixar para a gente atentar. É importante que seriedade não é sisudez, tá, gente? Para a gente não pensar que a gente não sorri, a gente está sendo o grupo mais sério do mundo. Não é isso. Mas é importante que nós entendamos a seriedade. E para buscar essa seriedade é importante ver lá reuniões sérias, instrutivas. Lá nós vamos ter a base do que a gente precisa buscar. Arthur, quer dizer que a gente amanhã já vai instituir? Talvez não, porque não há saltos na natureza. Mas a gente precisa buscar como meta. Se for o objetivo da nossa atividade mediúnica, se for o objetivo da nossa casa a qual a gente está vinculado. Mas mais do que tudo isso, mais do que a expectativa da gente poder traçar o norte, é a gente buscar a base. Nós precisamos buscar base. Porque sem base, nós estaremos realmente comprometendo todo o conteúdo. E o mais grave, nós estaremos trazendo para as pessoas uma ideia, segundo o Frederico, que o Carlos citou, ele fala que quando nós utilizamos mal a proposta do conhecimento espírita, nós causamos um desserviço ao espiritismo. Então, que nós possamos ter realmente um restante de dia agradável, de muito conhecimento, que seja a oportunidade da gente trocar a mesma informação. A gente está num grupamento, né, de áreas geográficas que não conseguiríamos habitualmente. Estamos tendo essa oportunidade, então que nós possamos fazer valer e que, nesses momentos de dificuldade de entendimento, nós possamos ter Jesus como referência e Kardec como a base dos nossos conhecimentos na Casa Espírita. Jesus nos abençoe. Bem, gente,
Arthur, muito obrigada. Aí teu trabalho não terminou ainda. Vai ficando por aí. Eu gostaria de saber se alguém escreveu alguma pergunta. Pedro, Lorena, ou Sofia, pega ali com... Mais alguém? Quem tiver com pergunta, levanta o braço, que os jovens vão recolher. Porque acredito eu que depois dessa explanação, muitos temos que perguntar. Então, vamos aproveitar o momento que o nosso Arthur estava aqui e Francisco também. Agora, antes de começarmos essa roda de conversa, que vai ser extremamente importante e útil para os trabalhos de nossas casas, nós vamos convidar Rivaldo, que é o nosso coordenador, Rivaldo Pinheiro. Nunca esqueci o sobrenome, Rivaldo Pinheiro. Bonito, né? Obrigado. Bom, finalizado esse primeiro momento, nós vamos trazer para vocês alguns avisos, para que vocês possam se situar como é que está o movimento e tudo mais, para depois entrarmos para a segunda parte, que é a roda de conversas. Então, antes de qualquer coisa, vamos chamar a representante aqui da casa, porque tem um aviso da casa para fazer. Obrigada. Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Priscila, eu sou trabalhadora aqui da casa que nós estamos, do Mensageiro de Jesus, tá? Nós preparamos um cronograma para vocês conhecerem as atividades que nós temos dispostas. E eu queria enfatizar que dia 27/3, na última quarta-feira desse mês, nós vamos estar abrindo uma turma de estudo da Mediúnica. Então, para quem tiver interesse, aqui no cronograma vai ter 2 números de contato, que é um meu e um da presidente da casa, Mabel, tá? Então, a gente vai passar aqui e qualquer coisa a gente fica aqui à disposição de vocês. Obrigado. Emanuel, sobre a questão do workshop 4, né? 2, 4 e a 12 também daqui. Bom dia a todos e a todas. Aproveitando aqui o ENAGE para divulgar o workshop de oratória espírita com o tema Como divulgar o espiritismo na atualidade. A gente vem observando que com o retorno das atividades espíritas, alguns centros têm dificuldade até de agendar palestrantes e algumas casas estão solicitando esse curso, esse workshop, para poder aproveitar os próprios trabalhadores da casa, né? Que a gente tem a prata da casa, tem sempre aquele trabalhador, trabalhadora que tem facilidade de conversar, de falar. Então, nós agendamos esse workshop para a G2, a G4 e a G12. Vai ser no dia 18 de maio, é um sábado, às 14 horas. Terceiro sábado de maio, às 14 horas. Vai ser no Centro Espírita José Acioli, que fica na Iputinga. Aí muita gente perguntou por que escolheu essa casa, né? Prestigiou essa casa. Porque como vai prestigiar 3 áreas geográficas, a gente escolheu um centro que ficasse o mais perto possível das 3 áreas. E fica ali na Iputinga. E também esse Centro Espírita José Acioli, ele está com uma dificuldade de frequência. Então, até para movimentar a instituição, levar um pessoal diferente, fazer uma movimentação diferente no centro, a gente vai levar esse workshop de oratória para lá, para poder estar movimentando a casa. Então, fica aqui o convite. Quem tem interesse de aprender algumas técnicas, né? Estou pedindo aqui uma ajuda a Helena também, que já tem um trabalho sobre a oratória espírita, trazendo alguns conteúdos que nós adquirimos com o pessoal da Federação Espírita Brasileira, onde a gente fez um curso com o Departamento de Comunicação Social Espírita. Então, também tem um material da FEB para a gente conseguir estar trazendo uma discussão de como a gente pode falar, refletir, ensinar e aprender espiritismo, mas com a linguagem contemporânea, que a gente sabe que os tempos mudaram. Depois da pandemia, novas formas, novas ferramentas de comunicação surgiram e a gente vai trazer esse ensinamento para refletir e aprender juntos, dia 18 de maio, às 14 horas, lá no Centro Espírita José Acioli. No Instagram da CE já vai estar lá sendo divulgado, né, em breve,
e nos grupos das AGs também já foram divulgados ontem, né? Na G2, 4 e 12. Por falar nisso, quem ainda não segue o Instagram da Comissão Estadual do Espiritismo, pega agora seu celular. Eu vou estar esperando. Quem não pegar, ganhar uma semana a mais no umbral, quando desencarnar. Pegue o seu celular e coloca lá cee.pe.oficial. Segue para ficar acompanhando todas as atividades, não só da comissão, como também de todas as áreas geográficas. Muito obrigado.